Alô, meus amigos do SBM, está começando o primeiro podcast SBM. SBM Pod, que te deixa informado de tudo o que acontece na nossa escola. Neste primeiro momento, nós vamos tratar da viagem interdisciplinar que a escola fez à cidade de Campina Grande. E aqui nós temos a professora Patrícia, a professora Paula e o nosso aluno John Harrison. Patrícia, bem-vindo ao nosso primeiro pod. Boa tarde, pessoal. Como o Léo falou, a viagem é interdisciplinar organizada pela professora Paula e, assim, só enfatizar que esse projeto SBM Pod foi idealizado, pensado por Marileide, professora de português, e envolveu também, como tudo aqui na escola é interdisciplinar, então envolveu os outros professores, e é por isso que nós estamos aqui para falar um pouco sobre isso. Então eu vou passar para a Paula, que foi quem organizou a viagem de Campina Grande, uma viagem interdisciplinar, que, como eu já falei, né? Nós visitamos vários locais, desde o Museu de Ariano Suassuna, que envolve a gente poder abordar a questão da literatura, da língua portuguesa, né? Do Alto da Compadecida, como também o Museu dos Raps. Então eu vou passar para a Paula, porque Paula vai detalhar junto com o John, que é um dos alunos que foi convidado para também conversar conosco a respeito disso. Então, eu vou passar para a Paula, que também é professora de língua portuguesa. Boa tarde, obrigada Patrícia, obrigada Léo e obrigada John por estar aqui hoje participando do nosso pod. Hoje a gente vai falar sobre a viagem que nós fizemos a Campina Grande. A viagem foi idealizada a princípio para a gente visitar o Museu de Arte de Campina Grande, onde estava a exposição, onde está ainda, na verdade, a exposição Armorial de 50 anos, que é uma exposição que fala da a forma que Ariano Suassuna entendia como cultura e para ampliar e deixar mais claro para as outras pessoas o que ele entendia como cultura nordestina, né? Então, são as cores, as letras, tudo que ele trabalhou, que ele idealizou no início da carreira dele, né? É muito importante, Paula, só interrompendo, abrindo Sim. parêntese, que nessa escola tem o projeto Nordestine-se. E importante também, Paula, ter levado esses meninos para Campina Grande, para esse museu, porque tem muitos alunos que achavam que Ariano Suassuna era pernambucano. Porque ele morou, né, num período lá, então, só para abrir esse parênteses, volta para a Paula. Continua, Paula. Então, a nossa ideia principal era visitar o museu, mas também, como a Patrícia falou, era interdisciplinar essa viagem, né? Porque nós visitamos também outros espaços, conhecemos um pouquinho da história de Campina Grande, de como iniciou a cidade de Campina Grande, de onde surgiu, e alguns outros espaços, como o Museu dos Répteis, como a Casa da Artesã, onde a gente viu alguns mimos que vendem, né? Tudo com da cultura de Campina Grande. E um dos objetivos principais de levar os meninos para um outro lugar, uma outra cidade, a função da viagem pedagógica nada mais do que eles terem um contato e ampliar no currículo escolar, como também ampliar o olhar para tudo que o cerca sobre a vida, né? E um dos participantes que foram para a viagem foi nosso amigo John Harrison, e ele hoje vai falar um pouquinho sobre o que é que ele achou da viagem, o que é que ele aprendeu nessa viagem e se foi interessante para ele essa viagem. Boa tarde, eu sou John Harrison, como o Paulo já me apresentou. Foi uma das viagens mais belas que eu já fiz na minha vida. Achei muito interessante aprender mais sobre a minha cultura nordestina. Foi muito interessante. Eu tinha uma admiração bastante pelo Ariano Suassuna, já cheguei a ler 3 livros dele, já assisti o Alto da Compadecida, eu acho belíssimo. Muito linda a cidade lá de Campina Grande. O interessante nessa viagem, Paulo, que a gente presenciou, além de visitar os pontos turísticos, a gente conhecer mais sobre a Paraíba, sobre o Nordeste. Por exemplo, aquela parte do Museu Digital, muito bacana, um cinema dentro do museu, onde o SESI apresenta um vídeo da cidade de Campina Grande, toda
origem, como surgiu a cidade, a parte econômica da Paraíba, que Campina Grande, inclusive aqui a região do Seridó, é rica em algodão. Esse algodão era levado para Campina Grande. E lá a cidade nasceu através dos tropeiros. A gente visitou esse museu também, os tropeiros da Borborema. Entendeu? Então, quem foi para essa viagem ficou maravilhado, porque foi uma viagem que deu para englobar todas as disciplinas. Basta você... Eu vou abrir outro parênteses para Léo. O Léo falou do Museu Digital, né? Que envolve tecnologia, porém ele não deixa, por hipótese nenhuma, a história de Campina Grande, a história da Paraíba, a história do Nordeste e a linguagem, né, a cultura, os restaurantes que nós visitamos, que nós almoçamos, né, a gente fez nossas refeições lá, tudo mantendo o regional. Fielmente o regional que é nosso. Inclusive você falou no regional e a gente visitou também a Farra da Bodega, que é um espaço onde está Luiz Gonzaga com a sanfona. Exatamente. E Jackson do pandeiro, com o pandeiro do lado. Então, duas figuras, os maiores cantores da música regional nordestina são Jackson do pandeiro e Luiz Gonzaga. Exatamente. Aí puxando a sardinha para a língua portuguesa, que a gente não pode deixar de puxar, né? Tanto o Museu Digital quanto o Museu da Arte Moderna, eles estavam abordando de forma diferente a linguagem, né? Lá no Museu Digital a gente viu, inclusive, que os meninos eles interagiam com as brincadeiras, com a questão das fotos, né? A questão da música. Então era a linguagem escrita, falada e por imagem. Então a gente trabalhou com a linguagem de todas as formas que a gente podia trabalhar durante essa viagem, né? Inclusive na volta, porque nosso amigo Léo passou a caminho inteiro ouvindo músicas de qualidade, diga-se de passagem, não era verdade. John, e a sua ida ao Rapids da Caatinga, como é que você explica lá? É interessante? Lá foi um momento que eu nunca vi tanta cobra reunida num lugar só. É, verdade. Não só cobra, né? Tem outros... Caga, do largato. Vários animais. Aranhas. E o interessante, Georgia, e Divando e os amigos, nossos diretores, é a qualidade dos monitores ali nos répteis da Caatinga, né? Os detalhes que eles davam sobre os animais é bem interessante. Esses professores de biologia, é um prato cheio visitar os répteis da Caatinga. Exatamente. Inclusive lá tem a cobra, é a maior cobra, né? Em cativeiro, eu acho que é lá desse... Jacarés. Tem a questão do famoso... Sim, a gente passou no Açude Velho. Que abatia Campina. Que aí lá tem uma lenda, né? De que o jacaré, né, um jacaré de papo amarelo, ele estava lá e realmente parece que estava, porque quando houve uma cheia, segundo a nossa guia turística, quando houve uma cheia, ele passou, né, lá pelas... Fugiu de dentro do açude e foi para a rua e foi capturado e hoje está lá nesse Museu dos Répteis da Caatinga. Mas infelizmente, Patrícia, quero só lhe dizer que um podcast é pouco para falar de Campina Grande, falar da nossa viagem. Eu posso abrir um parênteses? Viram outros podcasts, é um projeto da professora Marileide, que tem muito a apresentar aí, justamente os professores estão participando, mas os próximos ficarão com o protagonismo dos alunos do SBM. Eu só quero reforçar que a viagem, né, eu não lembro a data especificamente, mas a viagem antecedeu o 22 de agosto, que é o dia do folclore. Exato. E por isso também foi trabalhado, eu lembro, o Paulo foi falando, eu fui lembrando, foi trabalhado a questão das lendas, né, a questão do jacaré, só esse parênteses. E outra coisa, ontem até falando aqui na escola, ontem, dia 31, marcou o nascimento de Jackson do Pandeiro. Sim, 124 anos, se ele estivesse vivo. Ele é de Alagoa Grande, uma cidade vizinha a Campina, mas que Campina Grande deu a luz a Jackson. Musicalmente, se tornou um ícone nacional. John, o que é que você... Para finalizar, o que é que você diz da viagem? Assim, de modo... Geral. Você voltaria a Campina Grande, John? Voltaria. E voltaria, se pudesse, morava lá. É uma cidade linda, linda, linda. Gostei de visitar o Museu dos Répteis. Peguei na cobra. Foi engraçado. Pegou. A gente viu. Na verdade, acho que foi só
Daqui só quem pegou foi eu e Renê. Vocês não pegaram, não. Então é isso aí, a gente fica por aqui nesse primeiro pod, SBM Pod tudo aqui no SBM. O protagonismo é da escola. Do aluno também.